Busquemos ao Senhor de todo o nosso coração e assim o encontraremos. Jeremias capítulo 29, verso 13. Agradecemos a Deus por Ele estar nos concedendo mais um dia de vida e também nos concedendo estes momentos para juntos estudarmos a Bíblia. Agradecemos a todos vocês que estudam conosco e que compartilham esses estudos com outras pessoas, a todos que são inscritos no canal Hora Tranquila, no YouTube, que clicam no dedinho de joinha, e também a todos vocês que nos escrevem dizendo de onde estão acompanhando. Mandamos aqui um alô especial para o Geraldo Correia Soares, completou mais um ano de vida dia 15, parabéns Geraldo Correia. Também Sônia Rocha, completou mais um ano de vida dia 14, parabéns Sônia Rocha. Também a Elisângela Bispo e os dois filhos, Mateus Félix e Ana Kelly, que estão aniversariando esse mês de abril. Que Deus abençoe a todos vocês aniversariantes. Mandamos um alô especial para Cleonice Silva Malta, pede orações, está viajando de Maceió para São Paulo, que tudo transcorra bem. Um alô especial para a família Gerardi, pede orações por toda a família. Também um alô especial para Flávia Gomes. Um alô especial para Manuel Fernandes. E ainda mandamos um alô especial para Francineide Fonseca, que pede orações por sua mãe Maria dos Anjos, problemas espirituais. E todos os demais que nos escrevem, nós agradecemos e mandaremos sempre alô para vocês. Iremos orar. Pai nosso que estás nos céus, a Ti a nossa gratidão pela vida, por tudo que tens feito por nós. Te agradecemos por este dia, por estes momentos que vamos ter estudando a Tua Palavra. Que Teu Espírito Santo continue falando conosco, nos ajudando a entender a Tua Palavra, aceitá-la e colocá-la em prática em nossa vida. Pedimos uma bênção especial para todos que estudam conosco, para todos esses nomes que nós aqui citamos, todos os que nos enviam pedidos de orações. Abençoe Geraldo Correia Soares, que aniversariou também, Sônia Rocha, completou mais um ano de vida. Abençoe ainda a Elisângela Bispo e os filhos Mateus Félix e Ana Kelly, que também estão aniversariando esse mês de abril. Enfim, Pai, todos os demais que nos escrevem, que recebam as bênçãos conforme a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Estamos, durante esta semana, usando a imagem do casamento para que nós possamos entender o Apocalipse. Às vezes nós estudamos e lemos o livro do Apocalipse e não entendemos porque nós não conhecemos outras partes da Bíblia que esclarecem os assuntos. E então, falamos aqui esta semana sobre o casamento de Oséias, que foi com uma prostituta, porque Deus mandou que ele se casasse, e ela deixava o marido, saía em busca dos amantes. Ela engravidou 3 vezes com amantes, e Oséias sempre a aceitava de volta e cuidava dela e queria o melhor para ela. Esse casamento de Oséias com essa prostituta simbolizava o povo de Israel, como eles faziam com Deus. Eles se afastavam de Deus, iam em busca de outros deuses, se prostituindo espiritualmente. E hoje também a igreja cristã faz a mesma coisa. A igreja cristã vai em busca de seus prazeres, vai em busca de adorar coisas que Deus condena que nós adoremos, mas Deus continua amando mesmo assim cada ser humano, mesmo se afastando dele, mesmo indo em busca de outros deuses, outras adorações. Deus continua amando porque Deus quer salvar. Agora, quando nós falamos em infidelidade conjugal, nós sabemos que a infidelidade conjugal, ela tem um preço muito alto, um preço doloroso. Por quê? Porque os filhos e também outras pessoas próximas sofrem profundas consequências por causa da infidelidade conjugal. Até o mais paciente dos cônjuges, ao ser traído, acaba descobrindo que há um momento sem volta, depois do qual é impossível restaurar o casamento. Nós, no estudo que fizemos domingo, nós falamos aqui a respeito do perdão, e até uma ouvinte nos escreveu dizendo que existem casos, em que fica difícil, porque se nós temos que perdoar o nosso cônjuge, porque Deus ele nos perdoa de todos os pecados, então essa pessoa disse que a pessoa ela poderia ser infiel no casamento e o outro cônjuge ia perdoar e então ficaria tudo bem. Nós sabemos, irmãos, que às vezes uma infidelidade é difícil de perdoar, não é mesmo? Mas mesmo assim nós temos que perdoar, se for uma confissão sincera e a pessoa abandonar este hábito, de sair em busca de outras pessoas fora do casamento. Mas se
a pessoa perdoou e não quer mais conviver com ela, tem todo o direito de se afastar dessa pessoa. Perdoa. O perdão, ele é necessário. Porque é ruim quando nós ficamos carregando aquela mágoa a vida inteira, nós ficamos sofrendo quem carrega essa mágoa. A pessoa, ela fica doente, a pessoa, ela não é feliz. Mas quando perdoa, mas perdoar de coração, um perdão sincero, a pessoa, ela se liberta, a pessoa que estava carregando essa mágoa. Então, nós não queremos dizer que os cônjuges, eles podem ser infiéis um ao outro e aí o outro vai perdoar e continua tudo bem. Não, não é por aí. Existem muitos erros que nós, como casal, cometemos, né, e que desagrada o nosso cônjuge. Nós temos que pedir perdão se nós cometemos algum erro que não seja infidelidade, né? Mas, como eu disse, até a infidelidade, ela necessita do perdão. Porque Jesus, ele nos perdoa de todo e qualquer pecado. Não existe maiores transgressores e infidelidade espiritual do que nós, seres humanos. E Deus nos perdoa e quer nos salvar. Então, quando este mundo que nós estamos vivendo chegar ao ponto em que os corações estiverem tão endurecidos que não exista mais arrependimento, então não haverá sentido em dar continuidade à história da terra e ao sofrimento desenfreado do pecado. E mesmo que Deus e os seres celestiais sintam tristeza pelos perdidos, os que sofreram sob o domínio do pecado podem comemorar porque ele finalmente terá acabado e o mundo será restaurado à condição para a qual Deus o planejou inicialmente. Este mundo vai chegar ao fim. E então, as pessoas que sempre foram perseguidas, humilhadas por causa da fé e até mesmo sofreram muita questão de infidelidade conjugal, esses vão se alegrar quando o mundo chegar ao seu final, quando Jesus voltar. Por quê? Porque nós seremos levados para um lugar onde não haverá mais nenhum tipo de sofrimento, muito menos sofrimento de relacionamento conjugal. No céu não haverá esse problema. E falando em infidelidade espiritual, o Apocalipse aqui, ele é claro em dizer, Apocalipse capítulo 19, a partir do verso 1, o apóstolo João, ele escreveu: Depois disso ouvi algo semelhante ao som de uma grande multidão clamando: Aleluia! Salvação, glória e poder pertence ao nosso Deus. Seus julgamentos são verdadeiros e justos. Ele castigou a grande prostituta que corrompia a terra com sua imoralidade e vingou o assassinato de seus servos. E mais uma vez as vozes ressoaram: Aleluia! A fumaça dessa cidade sobe para todo sempre. Então os 24 anciãos e os 4 seres vivos se prostraram e adoraram a Deus que estava sentado no trono e disseram: Amém, Aleluia. E do trono veio uma voz que dizia: Louvem nosso Deus, porque todos os seus servos, todos os que o temem, pequenos e grandes. Em seguida, ouvi outra voz, outra vez, algo semelhante ao som do clamor de uma grande multidão, como o som de fortes ondas do mar, como o som de violentos trovões. Aleluia! Porque o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, reina. Alegremo-nos, exultemos e a ele demos glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro e sua noiva já se preparou. Ela recebeu um vestido do linho mais fino, puro e branco, porque o linho fino representa os atos justos do povo santo. E o anjo me disse: Escreva isto: felizes os que são convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. E acrescentou: Estas são as palavras verdadeiras e fiéis. Então aqui João, em Apocalipse, capítulo 19, versos de 1 a 9, que nós lemos, fala sobre o castigo da grande prostituta que corrompia a terra com sua imoralidade. E quem é essa grande prostituta? É a igreja que corrompeu a palavra de Deus, que colocou heresias dentro da igreja. A igreja que passou a adotar imagens e ídolos, a igreja que tirou o 4º mandamento da lei de Deus, que diz claramente que nós deveremos lembrar do dia do sábado e o santificar, e trocou por domingos e festas, está no catecismo. Então essa é a grande prostituta, mas prostituta espiritual. Agora, existem também as filhas dessa prostituta, que são as igrejas que seguem a igreja mãe, que ao invés de adorarem a Deus no dia que Deus deixou como o dia para descanso e para adoração a Ele,
ele foi trocado por domingos e festas. Então todas essas igrejas estão junto com essa mãe prostituta. Mas, como nós já estudamos essa semana, Deus ele tem um povo em cada denominação, em cada igreja, e ele está chamando este povo: sai dela, povo meu, sai dessa Babilônia, saia dessa confusão, venha para os pés de Jesus, venha para obedecer a palavra de Deus e fazer o que está escrito, e não o que você acha ou o que os outros acham que deve ser feito. A palavra de Deus é clara, ela não mudou, ela não vai mudar. E então nós precisamos buscar entender, pela operação do Espírito Santo em nossa vida, a plena verdade da palavra de Deus e vivê-la em nossa vida. Nós não vamos ser salvos por obras, por guardar, por fazer, não. Nós somos salvos pela graça, mas aquele que é salvo pela graça, ele obedece a Deus, ele é obediente, ele procura fazer. E aqueles que querem obedecer, aqueles que querem ser fiéis, serão perseguidos. E muitos já estão sendo perseguidos hoje. Mas nós precisamos nos manter fiéis, irmãos. Não vamos nos abalar por perseguições, por coisas que andam dizendo, mas que nós perseveremos, porque aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E o apóstolo João, ele ainda escreveu sobre esta cidade santa. Então vi, Apocalipse 21, então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já não existem. E o mar também não mais existia. E vi a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus como uma noiva belamente vestida para seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: vejam o tabernáculo de Deus. Deus está no meio do seu povo. Deus habitará com eles e eles serão o seu povo. O próprio Deus estará com eles. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Todas essas coisas passaram para sempre. Irmãos, essas palavras são fiéis e verdadeiras. Este céu existe e está nos aguardando. Muito em breve Jesus ele vai voltar e vai buscar aqueles que perseveraram até o fim, aqueles que se mantiveram fiéis, aqueles que, mesmo em meio ao sofrimento, à dor, às lágrimas, procuraram ser fiéis a Ele, e estes receberão a recompensa da vida eterna. Que Deus, irmãos, nos ajude a entendermos a sua palavra e a vivê-la na prática em nossa vida. E que entendamos que Jesus, ele é o noivo e ele vem buscar a sua igreja, ele vem buscar a noiva. Aqui em Apocalipse diz que ele viu a cidade santa que descia da parte de Deus como uma noiva belamente vestida. Então muitas pessoas dizem que a Nova Jerusalém é a noiva. Não, a noiva é a igreja. Jesus ele vem buscar a noiva, nós, eu, você, que estamos nos preparando, vivendo pela fé para estarmos com ele na eternidade. A Jerusalém estará adornada como uma bela noiva, está preparada e nós estaremos entrando para celebrar e participar das bodas do Cordeiro. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê um bom dia. Retornaremos amanhã para concluir o estudo desta semana, mas não nos esqueçamos. A palavra de Deus, ela nos diz, palavra do próprio Jesus: examine as Escrituras porque elas testificam de mim. João capítulo 5, verso 39. Que Deus nos abençoe.